Olá, aluno do curso de atualização MOP, continuando o nosso módulo de legislação de trânsito, dentro do tema legislação específica, na aula 9 abordaremos os assuntos de deveres e responsabilidades e interrupção da viagem. Deveres e responsabilidades. Deveres e obrigações do transportador. Utilizar veículos e equipamentos de transporte cujas características técnicas e operacionais atendam ao previsto na Resolução 5.998 de 2022 da ANTT. Isso aí é uma das mais importantes obrigações, né, e deveres. Providenciar a limpeza ou descontaminação em seus veículos e equipamentos de transporte quando aplicável. Utilizar veículos e equipamentos de transporte que não apresentem contaminação de produtos perigosos em seu exterior. Assumir as responsabilidades atribuídas ao expedidor sempre que efetuar quaisquer alterações no carregamento de produtos perigosos, inclusive quando efetuar operações de redespacho. Olha que interessante isso. Vou ler de novo. Assumir as responsabilidades atribuídas ao expedidor. Então quem vai assumir? O transportador. Sempre que efetuar quaisquer alterações no carregamento. Porque quem que, nós já falamos, efetua o carregamento, responsabilidade é de quem? Do expedidor. Mas se eu, como transportador, realizei uma alteração no carregamento, inclusive efetuei operações de redespacho, a partir daí a responsabilidade passa a ser minha. Seguindo. Utilizar veículos e equipamentos de transporte a granel, devidamente certificados e ou inspecionados, portando o CIV, que é o Certificado de Inspeção Veicular, e o CIP, que é o Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos, ou, conforme aplicável, o CTPP, que é o Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos. Transportar produtos perigosos a granel de acordo com o especificado no CTPP ou CIP. Portar no veículo o conjunto de equipamentos para situações de emergência e os EPIs. Utilizar corretamente nos veículos e equipamentos de transporte os elementos de identificação para sinalização adequados aos produtos transportados. Exigir do expedidor o uso das embalagens permitidas. Transportar produtos perigosos adequadamente acondicionados e estivados, de modo que não possam deslocar-se, cair ou tombar, suportando os riscos de carregamento, transporte, descarregamento e transbordo. Transportar produtos perigosos em volumes corretamente identificados e que possuam comprovação de sua adequação a programa de avaliação da conformidade e que atende a todas as exigências relativas à fabricação. Utilizar condutor de veículo aprovado em curso específico, conforme regulamentado pelo CONTRAN. Tem mais. Exigir do expedidor os documentos para o transporte de produtos perigosos, contendo as informações relativas aos produtos transportados, podendo ser o documento que caracteriza a operação de transporte ou outros documentos exigidos nos termos das instruções complementares da Resolução 5.998/2022 NTT. Quando a emissão do documento for realizada pelo transportador, o expedidor será solidariamente responsável pelas informações contidas no documento. Certo, pessoal? Porque essa responsabilidade é do expedidor. Então, mesmo que o transportador emita esse documento, o expedidor passa a ter responsabilidade solidária. Adotar, no caso de ser o condutor, os procedimentos corretos nos casos de emergência, como em caso de acidente, avaria ou outro fato que obrigue a imobilização de veículo transportando produtos perigosos. Antes de mobilizar o veículo, assegurar-se de que esteja em condições adequadas ao transporte para o qual é destinado.
se o transportador receber a carga lacrada ou for impedido pelo expedidor ou destinatário de acompanhar as operações de carga e descarga, desde que devidamente comprovado, fica desonerado da responsabilidade por acidente ou avaria decorrentes do mau acondicionamento da carga. Nos casos de emergência, sendo o condutor avaliar e fazer uso do EPI e do equipamento. O transportador é solidariamente responsável com o expedidor na hipótese de aceitar para o transporte produtos cuja embalagem apresente sinais de violação, deterioração ou mau estado de conservação. Então, eu observei e eu deixei ser transportado, vamos dizer assim, eu, junto com o expedidor, assumo a responsabilidade, certo? E nessa situação aqui, que fala sobre a questão de eu ser impedido, né, de observar ali o armazenamento do produto, peça por escrito. Porque depois ele vai falar, caso dê algum problema, que você participou sim, aí vai ficar a sua palavra contra a dele. Então, se ele te proibir de participar, como está trazendo o texto, né? Porque você foi proibido de acompanhar a operação de carga e descarga, peça por escrito essa proibição. Porque depois, se der o problema, você está resguardado para que você não assuma essa responsabilidade, como está falando aqui, ó, fica desonerado. Tudo bem? Então vamos lá. Deveres e obrigações do expedidor. Exigir do fabricante os produtos corretamente classificados ou as informações necessárias para proceder à classificação. Exigir do fabricante as informações acerca dos cuidados a serem tomados no acondicionamento, estiva, transporte e manuseio dos produtos. Providenciar a limpeza ou descontaminação de resíduos de produtos perigosos em seus equipamentos de transporte. Expedir produtos perigosos em veículos ou equipamentos de transporte que não apresentem contaminação de produtos perigosos em seu exterior. Seguindo, disponibilizar ao transportador, sempre que solicitado, as instruções sobre como efetuar as operações de limpeza e descontaminação de veículos e equipamentos de transporte. Fornecer os elementos de identificação para a sinalização do veículo e equipamento de transporte quando o transportador não os possuir e exigir o seu emprego corretamente. Entregar ao transportador os produtos nas embalagens permitidas, corretamente identificadas e que portem comprovação de adequação a programa de avaliação da conformidade da autoridade competente. Já falamos sobre isso na aula anterior. Exigir do transportador o uso de veículos e equipamentos de transporte adequados para a carga a ser transportada, cabendo-lhe, antes de cada viagem, avaliar as condições de segurança. Fornecer, juntamente com as devidas instruções para sua utilização, os conjuntos de equipamentos para situações de emergência e os EPIs, caso o transportador não os possua. Entregar ao transportador os produtos nas embalagens permitidas, corretamente identificadas e que portem comprovação de adequação a programa de avaliação da conformidade da autoridade competente. Exigir do transportador um condutor de veículo aprovado em curso específico, conforme regulamentado pelo CONTRAN, documentos originais do CTPP ou do CIP, conforme aplicável, e do CIV, no caso de transporte a granel, dentro da validade, emitidos pelo Inmetro ou entidade por este acreditada. Exigir o uso de veículo e equipamento e boas condições operacionais e adequados para a carga a ser transportada, cabendo ao expedidor, antes de cada viagem, avaliar as condições de segurança, exigir dos fabricantes, dos importadores e dos expedidores que os produtos perigosos apresentados para transporte estejam adequadamente classificados, embalados e identificados. Contratar transportador devidamente cadastrado junto à ANTT. Seguindo, fornecer ou disponibilizar, sempre que solicitado, as informações de segurança do produto transportado, bem como as orientações sobre as medidas de proteção e ações em caso de emergência.
Quando a emissão do documento para o transporte de produtos perigosos contendo as informações relativas aos produtos transportados, podendo ser o documento que caracteriza a operação de transporte, ou outro documento for realizada pelo transportador, o expedidor será solidariamente responsável pelas informações contidas no documento. Então é aquela mesma situação. Isso é uma responsabilidade do expedidor. Se ele não forneceu e foi fornecida pelo transportador, responsabilidade solidária. Fornecer ou disponibilizar ao transportador os documentos obrigatórios para o transporte de produtos perigosos corretamente preenchidos e legíveis, assumindo a responsabilidade pelo que declarar. O expedidor é responsável pela adequação do acondicionamento e da estiva, devendo os produtos perigosos expedidos ser acondicionados e estivados no compartimento de carga do veículo, de modo que não possam deslocar-se, cair ou tombar, suportando os riscos de carregamento, transporte, descarregamento e transbordo. O expedidor é responsável pela compatibilidade do carregamento. No caso de importação, o importador dos produtos perigosos assume, em território brasileiro, os deveres, obrigações e responsabilidades do expedidor. No caso de carregamento contendo produtos de diversos expedidores, os expedidores subsequentes deverão observar o estabelecido também em relação aos produtos já estivados. As operações de carga são de responsabilidade do expedidor e as operações de descarga do destinatário. Deveres do contratante. Vamos lá. Exigir do transportador o uso de veículo e equipamento e boas condições operacionais e adequados para a carga a ser transportada, com o condutor aprovado em curso específico, cabendo ao expedidor, antes de cada viagem, avaliar as condições de segurança. Contratar transportador devidamente cadastrado junto à NTT. Exigir dos fabricantes, dos importadores e dos expedidores que os produtos perigosos apresentados para transporte estejam adequadamente classificados, embalados e identificados. Deveres e obrigações do condutor antes da viagem. Vamos lá, pessoal. Tá funilando, né? Tá funilando, chegando aí, vamos dizer assim, na gente, né? Chegou, né? Vamos lá. Verificar se o transportador providenciou todos os equipamentos obrigatórios e se eles estão operantes, em bom estado e dentro dos respectivos prazos de validade. Fazer uma vistoria rigorosa no veículo. Conferir a posse e a validade da documentação obrigatória pessoal da carga e do veículo. Conhecer e adotar as medidas indicadas nas informações de segurança do produto transportado, bem como as orientações sobre as medidas de proteção e ações em caso de emergência. Verificar se os painéis de segurança e rótulos de risco correspondem ao produto transportado, se estão colocados corretamente e se estão legíveis. Verificar a disponibilidade e a adequação para uso na cabine do extintor de incêndio e do triângulo de segurança. Só em relação a esses 6, e para darmos continuidade, esse tipo de situação é que nem aquele ditado, o seguro morreu de velho. Porque muitos motoristas transportam produtos perigosos e já tem uma prática nessa situação, né? Já está ali há muito tempo nesse trabalho. E aí deixam de começar a cuidar de determinadas situações. E aí na hora que dá o problema, cadê o EPI? Está funcionando mesmo? Cadê o extintor de incêndio? Está com carga? Está com pressão? Onde é que está? Aí já está tarde. Porque aí essas verificações é antes da viagem. É um serviço, pessoal, responsável. Não é à toa que vocês fazem o curso. Para que vocês entendam bem o porquê do curso, não é só para que vocês saibam como lidar, mas é também
para responsabilizar vocês quando der errado. Porque a pergunta da autoridade judicial vai ser assim: você tem o curso? Tenho. Então você deveria saber. Ah, mas eu não sabia. Não interessa, estava no curso. Se você não prestou atenção, se você não estudou, se você não colocou em prática, é problema seu, é negligência, é imprudência, é imperícia. Porque estava no curso e você tem o curso. Então, não achem vocês que o curso é somente para que vocês saibam. É também. Mas o objetivo também é a responsabilização no caso de dar problema. Porque depois não adianta virar e falar: ah, mas essa responsabilidade era do expedidor. Ah, mas essa responsabilidade era do contratante. Ah, mas essa responsabilidade era sei lá de quem. Vai estar escrito: é sua, e aí é sua. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Durante a viagem, verificar frequentemente o estado do veículo, equipamentos, carga, a procura de vazamentos, aquecimento, estado dos pneus e irregularidades. 2. Utilizar as técnicas corretas na condução de veículos com produtos perigosos. 3. Verificar os estados dos pneus e dos demais itens de segurança do veículo. 4. Avisar imediatamente ao transportador sobre qualquer irregularidade. 5. Usar o traje mínimo obrigatório para a função. E 6. Obedecer ao planejamento de itinerário feito com o transportador durante a viagem. Então nós temos aí 6 responsabilidades. 7. Obedecer às regras de parada e estacionamento para cargas contendo produtos perigosos. 8. Usar o acostamento somente para emergências, tomando todas as providências necessárias. 9. Nos casos de emergência, quando necessário para a segurança, avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do produto e às autoridades de trânsito e responsáveis pelo atendimento à emergência, quando preciso, detalhando a ocorrência, o local, o nome apropriado para embarque ou o número ONU e a quantidade dos produtos transportados. Então, quantas responsabilidades nós temos? 6 no slide anterior e 3 aqui. 9 responsabilidades. Importante salientar que todos os envolvidos têm as suas responsabilidades bem definidas. O transportador deverá fazer a inspeção antes de enviar o veículo para carregamento. Quem expede o produto deverá também verificar as condições do veículo transportador, fazer um checklist. O motorista, por sua vez, deve receber treinamento específico para esse tipo de transporte. Todos os envolvidos nas operações de carregamento, descarregamento ou transbordo de produtos perigosos a granel devem receber treinamento específico. As operações de carregamento, descarregamento e transbordo de produtos perigosos devem ser realizadas atendendo às normas e instruções de segurança e saúde do trabalho, estabelecidas pelas legislações trabalhistas e de segurança no trabalho. Interrupção da viagem é o nosso segundo assunto e último dessa aula. Fatores de interrupção da viagem. Os fatores que podem levar a uma interrupção da viagem são descanso e pernoite, emergência por acidente ou avaria e fiscalização. Tudo bem? São essas 3 situações de interrupção da viagem. Em relação ao estacionamento de veículos que transportam produtos perigosos, a resolução regulamenta que o condutor de veículo transportando produtos perigosos só pode estacionar para descanso ou pernoite em áreas previamente determinadas pelas autoridades competentes e, na inexistência de tais áreas, deve evitar zonas residenciais, áreas densamente povoadas, de grande concentração de pessoas ou veículos, de proteção de mananciais, de reservatórios de água, de reservas florestais e ecológicas ou que delas sejam próximas. Nos casos de emergência, acidentes ou avaria,
Em caso de acidente, avaria ou outro fato que obrigue a imobilização de veículo transportando produtos perigosos, o condutor ou auxiliar deve avaliar e fazer uso do EPI e do equipamento para situação de emergência, quando necessário para a segurança. Avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do produto e às autoridades de trânsito e responsáveis pelo atendimento à emergência, quando preciso, detalhando a ocorrência, o local, o nome apropriado para embarque ou o número ONU e a quantidade dos produtos transportados. Quando, por motivo de emergência, parada técnica, falha mecânica ou acidente, o condutor do veículo interromper a viagem, deve avaliar a necessidade de uso do EPI e do equipamento para a situação de emergência, quando necessário para a segurança, e manter o veículo sinalizado conforme o artigo 6º, sob sua vigilância ou de pessoa designada pelo transportador, por todo o período de interrupção, exceto se a sua ausência for imprescindível para a comunicação do fato, pedido de socorro ou atendimento médico. Já nos casos de parada por fiscalização, durante a fiscalização é proibido abrir embalagens ou equipamentos contendo produtos perigosos, fumar próximo às embalagens, veículos ou equipamentos carregados com produtos perigosos, e entrar em carroceria portando aparelhos de iluminação à chama ou que possam causar ignição de produtos perigosos. Tudo bem? São as 3 situações aí proibidas na fiscalização ou durante a fiscalização. Participação do condutor no carregamento e descarregamento do veículo. Sobre a participação do condutor nas operações de carregamento e descarregamento, a resolução ANTT 5.998/2022 traz em seus artigos 20, 21 e 22 que: artigo 20. O condutor de veículo utilizado no transporte de produtos perigosos deve ter sido aprovado em curso específico, conforme regulamentado pelo CONTRAN, salvo se disposto em contrário nas instruções complementares a este regulamento. No artigo 21 ele fala: as operações de carregamento, descarregamento e transbordo de produtos perigosos devem ser realizadas atendendo-se às normas e instruções de segurança e saúde do trabalho estabelecidas pelos órgãos competentes. E o artigo 22 ele fala: durante o transporte, o condutor do veículo e os auxiliares devem usar calça comprida, camisa ou camiseta com mangas curtas ou compridas e calçados fechados. Nada de bermuda, nada de transportar sem camiseta, nada de chinelo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Fechamos, então, a nossa aula 9. Vamos, então, para a próxima aula, aula 10, né? Lembrando que sobre legislação específica, teremos aí até a aula 13, né? Então, falta 10, 11, 12, 13, 4 aulas aí pela frente. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.